Olá pessoal, agora sim, feliz domingo a todos, muito boa tarde, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva na cidade de Juiz de Fora e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o dia do perdão, o dia da expiação, o Yom Kippur. O Yom Kippur começa hoje, domingo, 24 de setembro, no pôr do sol, e vai até nessa segunda-feira, 25. E eu quero fazer uma leitura bíblica, um comentário com você e trazer informações que eu tenho certeza vão trazer grande crescimento espiritual para a sua vida. Junto com essa live, eu vou deixar na descrição do vídeo para quem está assistindo pelo YouTube. Por isso, se você está assistindo pelo Instagram, sim, o vídeo vai ficar salvo. Em seguida, eu vou fazer o download no dispositivo e o upload lá no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Na descrição do vídeo, lá no Rodrigo Oliveira Oficial, eu vou colocar dois outros vídeos, duas outras lives que vão te ajudar demais a compreender isso que eu estou falando. Um vídeo tem por tema as visões do profeta Daniel, onde eu trabalho mais essas questões do sacrifício, eu tenho certeza vão te abençoar demais, gratuito para você. E além desse vídeo, eu vou colocar também um outro que eu fiz sobre a Guerra dos 6 Dias, onde eu explico um pouco também do Yom Kippur, o contexto das coisas que aconteceram e estão acontecendo em Israel. Então, para você que está me assistindo já no YouTube, não deixa de ir na descrição do vídeo e também assistir mais dois links que eu vou colocar lá, você vai ter uma grande compreensão desse tema. Hoje, então, ao pôr do sol, domingo, começa o Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o dia da expiação, é um dia marcado em Israel por jejuns. É um dia de arrependimento, dos pecados, um dia onde as coisas ficam realmente paradas em Israel, desde trânsito, uma série de outras questões. O único dia em que houve a interrupção dessa celebração do Dia do Perdão foi em 1973, na famosa Guerra do Yom Kippur. Se você não sabe o que foi que aconteceu, além desse vídeo aqui, não deixe de assistir os dois links que eu vou colocar na descrição. Um eu vou explicar a Guerra dos 6 Dias e depois a Guerra do Yom Kippur de 1973. E o outro vídeo eu vou explicar as visões de Daniel baseado nas suas profecias. Então, além do livro de hoje, do vídeo de hoje, que é sobre o dia da expiação, Yom Kippur, eu vou colocar na descrição dois vídeos importantíssimos para você entender esse contexto. Por isso você precisa assistir esse e em seguida no YouTube, nesse mesmo vídeo, na descrição dele, assistir aos outros dois que eu vou colocar para você entender tudo isso, o que isso tem a ver dentro da profecia bíblica. Bom, talvez o dia mais importante no calendário hebreu, no calendário de Israel, seja o Yom Kippur. Se você tem dificuldades para entender o calendário hebreu, eu tenho também uma live sobre a Páscoa, onde eu ensino a compreender os calendários. Então eu vou colocar mais esse vídeo também. Vou colocar o vídeo da Páscoa, além do vídeo das visões de Daniel e do vídeo da Guerra dos 6 Dias, da Guerra do Yom Kippur. Eu vou colocar, além desses dois, eu vou colocar o terceiro vídeo, que é o vídeo da Páscoa, para você entender o calendário hebreu. Esse dia da expiação, gente, é um dia de muita reflexão, um dia que, então, por conta de Israel estar dessa forma, houve um ataque combinado do Egito e da Síria em 1973, causando a interrupção do feriado. Enfim, o povo de Israel foi pego de surpresa. As referências bíblicas ao dia da expiação, para você poder se aprofundar bem, você vai encontrar em Levítico 16, em Levíticos 23 e em Êxodo 30, tá? Pelo menos essas três passagens. E, obviamente, ela encontra seu eco no Novo Testamento, porque Jesus cumpriu o Yom Kippur, E você também vai encontrar uma referência bíblica muito importante para compreender isso em Hebreus capítulo 9. Mas eu quero trazer para você alguma leitura e trazer para você então alguma compreensão a respeito desse tema, dessa data tão importante que é o dia da expiação, o dia do perdão, Yom Kippur, que começa hoje, domingo, ao pôr do sol. Então eu quero ler com você Levítico capítulo 16, que diz, por título, dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho,
sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta do pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa, ou seja, pela sua família. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Muito bem, muito bem. Eu li aqui do versículo 1 ao 10, mas do 11 ao 14 você vai encontrar a descrição do sacrifício que o sacerdote tem que fazer por si e pela sua casa, e do 15 em diante o sacrifício pelo povo. Ocorre que havia 2 atos muito importantes que aconteciam por ocasião do Yom Kippur. Primeiro era esse do sacrifício que ele fazia para purificar a si mesmo, o sumo sacerdote e a sua família. E o segundo ato era para a aspersão e purificação dos pecados da nação, tá? E é muito interessante que o sumo sacerdote ele já tinha uma veste diferenciada dos demais sacerdotes. No entanto, aqui no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, ele devia tirar aquelas suas vestes de sumo sacerdote e colocar uma outra veste de linho branco e ficar purificado para poder fazer isso. Por quê? Havia toda uma tipologia muito importante no livro de Levítico. Inclusive, muitas pessoas têm dificuldade para entender a novilha vermelha, o próprio Yom Kippur, o trabalho do sacerdote, a maneira com a qual ela era escolhida, a maneira com a qual os animais eram escolhidos, que não podia ter nenhum defeito, né? E o que ocorre? Quando as pessoas tentam ler assim cruamente Levíticos, elas não conseguem compreender a essência, a mensagem que está ali. Acontece que, eu vou usar essa expressão, a chave para se interpretar, para se destravar Levítico, é fazer uma leitura cristocêntrica do livro de Levítico. Tudo que ocorre aqui em Levíticos quer apontar para aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então, tudo que está no livro de Levíticos deve ser entendido, você deve fazer uma leitura cristocêntrica, cristológica do livro de Levíticos. Dessa forma, você vai entender que tudo que está ocorrendo aqui tem um papel pedagógico, é uma pedagogia divina, uma didática de Deus mostrar aquilo que aconteceria com Jesus e o que ele estava fazendo pelo povo. Isso é muito importante. Gente, entender o propósito desses sacrifícios em Levíticos, entender o Yom Kippur, que começa hoje, o pôr do sol, e o que Cristo fez, é a coisa mais importante dentro da religião cristã, dentro do Antigo e do Novo Testamento. Sabe por quê? Em 1 João, ele nos afirma que o espírito do anticristo no mundo negaria que o Cristo veio, negaria a obra de Cristo. E você pode pensar assim, puxa vida, mas hoje em dia a arqueologia, os historiadores já comprovaram a existência de Cristo, a existência de Jesus. Como é que alguém poderia negar a Cristo e a obra de Cristo e nós assim o identificarmos ou os identificarmos como anticristo ou anticristos, conforme João diz? Porque ele diz em 1 João 2, 18, ele diz, filhinhos, é já a última hora, porém conhecemos que o anticristo já está chegando, né? E por isso que nós sabemos que é a última hora. Muitos têm se feito anticristos e o espírito do anticristo, então muitos têm se feito anticristos. Mas o espírito do anticristo do qual ouvistes, diz João, ele já está no mundo. E vocês vão saber quem é ele quando ele negar o Cristo, negar que o Cristo veio em carne, quando ele negar a obra do Cristo em carne, do Cristo encarnado. E aí você pode pensar, nos dias de hoje alguém faz isso? Sim, faz. Toda vez que uma pessoa nega que haja pecado, nega que você deva se arrepender de algo, isso é a doutrina de amartiologia, dentro da teologia, que estuda a doutrina do pecado. Toda vez que uma pessoa nega o pecado, ele está negando a obra de Cristo, porque Cristo manifestou-se para desfazer as obras do diabo,
Ele com o seu sangue faz a remissão dos nossos pecados e nos garante acesso ao céu. Sim, porque aqui o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Através de Cristo nós podemos estar constantemente no lugar santíssimo, na presença de Deus, a depender da nossa vida, de arrependimento, de perdão e de aceitar a obra que Cristo fez na cruz. Por isso é que o livro de Levíticos ele é tão importante. Ele chega a ser altamente escatológico, porque ele não está falando de algo momentâneo somente que está ocorrendo. É um livro que trata do já, ainda não. Na hermenêutica e na teologia, nós chamamos de já, ainda não, aquilo que tem um ato para o seu tempo, que está ocorrendo na sua época, mas que aponta ainda para algo futuro. Então aqui ele tinha que preparar 2 bodes, aquele que era chamado de bode emissário, sobre os quais ele confessaria o pecado do povo e soltaria para o deserto, e o outro bode que seria sacrificado. Dessa maneira, compreender o que está acontecendo aqui. Para compreender o que está acontecendo aqui, você precisa seguir comigo para o Novo Testamento, livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 9. E eu vou fazer para você uma leitura do versículo 11 ao 15, que diz assim: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Glória a Deus, né? Então, para você compreender, mas o que é o Yom Kippur? O dia da expiação, o dia do perdão, que Israel celebra uma vez por ano, logo depois do Rosh Hashanah, que acontece logo após a festa das trombetas, e então o início do novo ano no calendário judaico. Inclusive, se você tiver dúvidas para entender a questão do bode emissário e do bode que vai ser sacrificado, no vídeo sobre as profecias de Daniel eu trabalho muito essa questão justamente por causa da visão que Daniel teve. Você acha que Daniel viu bode e carneiro à toa? Lá em Daniel capítulo 8, e logo depois ele apresenta as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Você acha que isso foi à toa? Além de ter um vídeo lá sobre as visões de Daniel que você precisa assistir, tem um vídeo sobre as 2.300 tardes e manhãs no aspecto histórico e as 2.300 tardes e manhãs também no aspecto escatológico. Isso, se você não quiser esperar a descrição aqui no meu vídeo no YouTube, você pode acessar as playlists, entra no YouTube, digita Rodrigo Oliveira Oficial, clique em playlist. Uma vez dentro das minhas playlists, você busque a playlist Profecias de Daniel. Clica nela. O primeiro vídeo vai ser as visões de Daniel. O segundo, as profecias das 2.300 tardes de manhã, no sentido histórico. O terceiro, no sentido espiritual. E os seguintes, profecia das 70 semanas e etc. Ou seja, o canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube é um dos maiores canais com conteúdo escatológico bíblico profundo, sem especulação do mundo. Então, peço a você que me ajude curtindo, comentando e compartilhando, porque é dessa forma que a plataforma do YouTube entende que o conteúdo é bom, quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha. E esse conteúdo está lá gratuito que você vai poder aprender. Claro que eu tenho lá na descrição também meu curso Apocalipse Presente, o meu curso da escatologia de Daniel, que são 2 materiais que você pode comprar para se aprofundar muito mais. Porém, as minhas lives públicas, como essa da playlist do Daniel, são coisas que vão te enriquecer culturalmente demais
nisso aqui que eu estou falando. Então, conforme nós estamos fazendo a leitura de Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 15, ele mostra o cumprimento daquilo que você vai ler em todo o capítulo de Levítico 16, em Levítico 23 e Êxodo 30. Tudo aquilo que você vai ler em Levíticos 16, em Levíticos 23 e Êxodo 30, você encontra o cumprimento no capítulo 9. O capítulo 9 de Hebreus é extremamente importante para a vida cristã de um modo geral, mas sobretudo hoje, domingo, 24 de setembro, por conta de que no pôr do sol começa o Yom Kippur. E não deixe de assistir os 3 vídeos, links que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí, uma vez cumprido o Yom Kippur, uma vez que Cristo cumpre o Yom Kippur, vai prestando atenção em qual é que é a ligação do dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur, hoje, domingo, 24 de setembro de 2023, qual a importância dela para nós, sobretudo para o canal, que é um canal de escatologia bíblica do Apocalipse das Profecias. Uma vez que o capítulo 9 mostra o cumprimento em Cristo do Yom Kippur de Lucas 16, ele encerra dizendo o seguinte, um versículo que poucas pessoas param para ler, poucas pessoas observam, porque normalmente as pessoas pegam só aquele versículo que ela quer e pronto. Então eu sugiro a leitura do capítulo 9, porque ele está tratando dos ritos, das ofertas, dos sacrifícios mosaicos, dizendo que eles eram limitados. Eles eram limitados, porque a eternidade daqueles cumprimentos, ela só poderia ocorrer quando elas se completassem em Cristo Jesus, como aconteceu há quase 2000 anos atrás. E o versículo 28 do capítulo 9, ele diz: assim como aconteceu em Yom Kippur, o dia do perdão, como ele se cumpre em Cristo, e Cristo abre esse caminho para o lugar santo, para nós estarmos na presença de Deus, ele termina dizendo no versículo 28 assim: assim também o quê? Assim também como? Assim também como Cristo cumpriu Yom Kippur, assim como Cristo cumpre então o dia do perdão, que diante dele nós devemos nos arrepender, entregar nossa vida para Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados. É um dia, um tempo de juízo, e nós, uma vez arrependidos dos nossos pecados, confessando-os a Deus, confessando-os a Cristo, confessando-os na cruz de Cristo, nós alcançamos então o perdão e o acesso. E uma vez que Cristo cumpriu isso, cumpre-se o versículo 28, que é o que nós estamos aguardando. Versículo 28, capítulo 9 do livro de Hebreus. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, glória a Deus, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse versículo é tremendo. Esse versículo é tremendo. Cristo cumpriu essas festas todas. Cristo cumpriu a Páscoa. Cristo cumpriu a festa de Pentecostes. Cristo cumpriu a festa dos pães ázimos. Cristo cumpriu o Yom Kippur. E aí Hebreus afirma, fiquei todo arrepiado, irmãos. Cristo tendo cumprido todas essas festas, ele então, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, por que fala muitos? Porque é de todo aquele que confessa o seu sacrifício, todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo, que confessa os seus pecados, deposita toda a sua segurança, sua confiança em Jesus Cristo. Essas pessoas, então não todas, mas essas pessoas podem aguardar, porque Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Isso é muito tremendo. Não está escrito aqui que ele vai aparecer para todos, mas para aqueles que o aguardam. Ou seja, isso aqui é uma referência ao arrebatamento da igreja. Um assunto que Paulo vai discutir muito mais detalhadamente no livro de Tessalonicenses, principalmente no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, que é quando Paulo ensina o arrebatamento da igreja, diz que os mortos em Cristo, não é todos os mortos, presta atenção, não é todos os mortos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, confiando em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares, tendo nosso corpo então sido transformado em glória e a vitória sobre a morte. E o mais tremendo aqui é que ele está falando do arrebatamento, porque ele não está dizendo que foi por todos, no sentido de que ele está dizendo que quem recebe essa remissão são aqueles que se arrependeram, aqueles que confessam o sacrifício, aqueles que creem no sacrifício de Cristo. E para estes ele aparecerá a segunda vez. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação.
Uma coisa que é muito interessante que as pessoas compreendam, elas perguntam assim, puxa, mas como é que pode acontecer o arrebatamento da igreja de Cristo vir buscar antes da tribulação a igreja nos ares e voltar depois da tribulação, sendo que na primeira vinda ele veio uma vez só? Engana-se quem faz uma leitura muito superficial das Escrituras. Cristo apareceu 2 vezes, ele veio 2 vezes naquele seu primeiro episódio, na primeira vinda, há quase 2000 anos atrás, e eu provo para você biblicamente. Cristo apareceu para todo mundo. Todo olho viu Cristo. E ele falou com todos aqueles. Ele fez um chamamento universal baseado em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Deu seu Filho unigênito. E aparece para todo mundo. Uma vez que ele cumpre o seu ministério, uma vez que ele cumpre o seu chamamento, ele então é morto. Cristo morre, é crucificado na cruz. O seu corpo fica numa sepultura por 3 dias e então o seu espírito vai para algum lugar que não está dentro da sepultura. Ele não está mais ali, né? Ele não está ali, ele foi no mundo espiritual. Tanto que ele diz que o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá? Então ele vai para o mundo espiritual. Passado 3 dias da sua morte, ele ressuscita. Ele ressuscita. E uma vez ressuscitado, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nos informam que ele apareceu para 500 pessoas. Ele apareceu para os que creram. Ele apareceu para os que creram, subiu na frente deles em Atos capítulo 1, versículo 8, e diz que voltaria, assim como ele está subindo, no Monte das Oliveiras. Nós estivemos lá, caravana Pastor Rodrigo e Roberto, e voltaremos em 2024, em setembro, na segunda quinzena, com o roteiro Egito e Israel. Você precisa vir conosco. E aí, nós estivemos lá no Monte das Oliveiras, eu pude ministrar essa palavra. Naquele momento, Jesus vai subindo na frente dele no Monte das Oliveiras e afirma que voltará também. Muito bem, é importante vocês compreenderem isso que eu estou dizendo. Naquele momento, há quase 2000 anos atrás, no tempo da igreja primitiva, de Cristo e os apóstolos aqui nessa terra, ele apareceu 2 vezes. Uma primeira vez para todo mundo e todo olho viu. Uma vez que ele morreu e saiu daqui, e ele volta e ressuscita, ele aparece somente para aquelas 500 pessoas que creram. Ou seja, a igreja do seu tempo, a igreja da sua época. Os cristãos que creram foram só eles que viram Cristo. Da mesma forma, isso vai acontecer de novo. Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15... não ensina que as pessoas todas vão ver Cristo no arrebatamento ou que ele volta e pisa na terra. Muito pelo contrário. Diz que ele virá nas nuvens e das nuvens ele chamará os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que estão aguardando nele. Ele chama então a igreja, os vivos, né? Por isso que a galeria de heróis da fé, de Hebreus 11, diz que cada um daqueles heróis da fé, Sansão, Abraão, cada um dos heróis da fé, daquela chamada galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, morreram sem alcançar a promessa. Morreram sem alcançar a promessa, porque Cristo tinha algo para eles melhor, para que eles fossem aperfeiçoados junto conosco, que eu posso provar isso para você, que eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão me assistindo agora nunca leram. Eu quero apresentar para você Hebreus capítulo 11, que é o capítulo conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, que fala dos heróis da fé, e o versículo 39 e 40 de Hebreus 11 encerra assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Você está prestando atenção? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então o plano profético, o propósito de Deus é que cada um desses heróis da fé morreram sem receber a promessa, para que eles sem nós não a recebessem. E aí o Hebreus 9, depois de declarar o Yom Kippur, depois de declarar a importância do dia do perdão, do dia do arrependimento, ele afirma que assim como Cristo cumpriu essas festas, assim como Cristo cumpriu o dia do perdão, versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ou seja, o Yom Kippur, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você ainda não havia pensado na profundidade do dia do perdão, do dia do Yom Kippur, da importância que ele tem, porque ele é mostrado, o dia do perdão é mostrado como o cumprimento da primeira vinda de Cristo na cruz, e ele tem
o seu duplo cumprimento por ocasião da volta de Cristo, quando ele voltará sem pecado, ou seja, no glorificado. Ele aparecerá não num corpo humano, um corpo corruptível, um corpo capaz de padecer. Não vem mais como cordeiro, mas como leão, somente para os que o aguardam para a salvação, isto é, o arrebatamento da igreja. Então, um feliz Yom Kippur para você, um feliz dia do perdão, um feliz dia do arrependimento, que começa ao meio-dia deste domingo. Eu convido você, eu quero convidar você, o pastor Roberto está aqui assistindo também, está aqui na tela. Quando for o pôr do sol desse domingo, nós também faremos uma oração naquele instante, uma oração de arrependimento, uma oração colocando a nossa vida diante de Deus, apresentando ao Senhor os nossos pecados, pedindo a sua misericórdia, a sua graça, pedindo o seu favor, que é a sua graça, a sua bênção. Nós também vamos fazer isso aqui, e eu convido você que está em casa a proceder da mesma forma, no pôr do sol aí, fazer uma oração. Por que eu faria essa oração? Eu vou te devolver com uma pergunta: por que não fazer essa oração? O que você tem a perder juntando-se com o povo da Bíblia hoje no pôr do sol do dia 24 de setembro e fazendo uma oração quando começa o Yom Kippur? O Yom Kippur, você prestou atenção na live de hoje? O Yom Kippur, dia do perdão, dia do arrependimento, que está intimamente ligado com a volta de Cristo. Hebreus capítulo 9, leia o capítulo 9 todo. Eu convido, na hora dessa oração do Yom Kippur, faça ou a leitura de Levítico 16 ou a leitura do capítulo 9 de Hebreus e tome posse dessa bênção, porque o Yom Kippur aponta para a volta de Cristo. O Yom Kippur, a Manu está dizendo aqui, já estou chorando, glória a Deus, né? Então, o Yom Kippur, que começa hoje, domingo 24 de setembro, ao pôr do sol, ele aponta para o arrebatamento da igreja. O Yom Kippur aponta para a volta de Cristo. Você não pode deixar isso passar em branco. Te convido ao pôr do sol, estar conosco orando. Se for conveniente, se for a vontade de Deus, de repente a gente entra aqui ao vivo no pôr do sol e faz essa oração ao vivo para os irmãos participarem junto conosco. Se nós não entrarmos, você esteja daí, faça a sua oração. Esse vídeo vai ficar salvo no Instagram agora e também vai ficar salvo no YouTube. Na descrição deste vídeo no YouTube, eu estou colocando o vídeo As Visões de Daniel, que vão te trazer muita compreensão profética do tema. Vou deixar o vídeo da Guerra dos 6 Dias, onde eu explico a Guerra do Yom Kippur de 1973. E também vou deixar o meu vídeo sobre a Páscoa, para que você compreenda o calendário hebreu. E já que eu contei para vocês que eu e o pastor Roberto estivemos aí no Monte das Oliveiras em 2022, eu quero dizer que nós faremos um roteiro semelhante, agora Egito, indo nas pirâmides, indo na Esfinge, no grande museu do Cairo, e de lá nós vamos para Tel Aviv e vamos fazer uma peregrinação com a nossa caravana por Israel, indo também ao Monte das Oliveiras. Isso vai acontecer em setembro de 2024, na segunda quinzena. Você é nosso convidado, entre em contato com o número que está aparecendo na descrição do vídeo e venha conosco. Um beijo, ligado no Yom Kippur, que aponta para a volta de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Um grande abraço. Até logo mais. Tchau, tchau, pessoal.